Sirene. Augusto, Rejane. Ô, Sirene! Olá, guria. Oi! Tudo bem, Deia? Tudo bom? E tu? Contigo? Tudo jóia, estamos aqui. Ó, Vamos. o pessoal tá chegando. A Cleo, amada, que bom. Augusto, lá de Sim, Santa Rosa. Janira, Rejane, querida de Juí. Pati. Cleo, Aham, Maria Luca Ribeiro. aham. Muito bem, ó. Que bom. Já estamos Isso aí. acompanhadas. Que Viu? ótimo. Não estamos mais sozinhas. Não estamos mais sozinhas. Preparei meu chazinho aqui. Isso aí. Tá frio hoje. Fran, Júnior, Aham. Brandalize, Marlene. Oi, que gente boa, gente linda aí. Isso A aí. Fran amada. Ok. Sabe? Uma A alegria. Fran tá fazendo pães agora, Hum, viu? coisa boa, esse povo se expandindo com seus valores aí. A Deja, tamo juntas, sim. Beijo, Deja. A Então, Faber. Ó, eu queria aprender como é que a gente faz para fixar o tema aqui, só que eu não sei ainda. Alguém sabe aí? Clarice Dias, oi. Vamos ver aqui. tá o tema. Perguntas, eu não sei como é que é. Aonde que tu tem que fixar o tema? Pois é, eu digito e daí só que eu não sei fazer isso ainda, então vamos lá. Eu vou falar o nosso É tema, bom, então, assim para o pessoal. a gente pode sair do tema, compreende? É É, bom? também, a gente pode, Claro, né? liberdade. Uhum. Sim, sim. Então, eu e a Sirene, a gente combinou hoje de falar sobre pranayama, respiração, né? E eu fiz se tu me permite, né, Sirene? Eu fiz um resuminho para Sim. situar o pessoal. Ok? Dá licença. Eu tô com a minha assistente aqui. Ah, vai pra lá. Não, eu tô ótima. Daí, assim, ó, eu fiz um resuminho do resuminho do resuminho pra situar a galera que não sabe o que que é e do que se trata, tá? E daí, se Bom, eu tiver errada, tu já me corrige, tá, Sirene? tá bom. Imagina. Então, assim, ó, segundo o yoga, a tradição védica e o Ayurveda, enfim, porque tudo isso se mistura lá pelas tantas, né? Que a Tudo isso é fonte é a uma coisa. mesma, Uhum. Tudo é isso uma vem dos coisa Vedas. só. Tudo Exatamente. isso vem lá dos Vedas. Então a É. gente, o nosso corpo, no caso, nós somos divididos em corpo físico, corpo sutil e corpo causal, tá? Dentro do corpo, daí, antes de falar do corpo físico, assim, ó, nós temos envoltórios, que são os coxas. Tô certa, mestra? Sim, Certa? sim. Tá. Então, assim, ó, dentro do corpo físico, o que que é o nosso corpo físico? É o nosso invólucro denso da consciência, tá? Dentro do corpo físico, a gente tem um invólucro que se chama Anamaya Coxa. Ana é alimento. Então, é assim, ó, não existe nada antes e depois dele. É o corpo que a gente recebe emprestado para ter essa experiência terrena, né? Nesse plano. Então, esse Anamaya Coxa é esse corpo que nasce e morre. Daí tem o corpo sutil. O corpo sutil, ele não pode ser visto ou sentido de forma tangível. Então, vamos dar um exemplo assim, ó. Por exemplo, a gente sabe como a nossa voz se processa, só que a gente não enxerga nossas cordas vocais funcionando. A gente sabe
sentir os cheiros. A gente sabe quando que um cheiro é bom, quando que um cheiro é ruim, só que a gente não percebe o nosso bulbo olfativo funcionando. Tô certa? Uhum, uhum. Tá. Então, assim, ó, isso é o nosso corpo sutil. Dentro do corpo sutil, a gente tem o Mana Maya Kosha, que é o nosso corpo emocional, que é a casa do nosso ego. Mental. Temos o mental, que é a louca, que habita e que nos tira do Que prumo é o muitas Budi. vezes. Uhum. É, o Budi, isso. Aí tem o Vijna Maya Kosha, que é a nossa mente de conhecimento, a nossa mente superior. É aquela parte de nós que investiga as coisas, que discerne, que intui as coisas. E temos o nosso principal assunto de hoje, que é o Pranamaya Kosha, que daí entra o Pranayama, que a gente vai falar mais pra frente. O que que é o Pranamaya Kosha? É o nosso corpo de energia. Uhum. Daí existe o corpo causal. O corpo causal tem algumas religiões que chamam de alma, outras de perispírito, que ele é formado de tudo que a gente viveu nessa vida e nas outras vidas passadas. Então aquilo fica arraigado em nós, né? Dentro do corpo causal existe o Ananda Maya Kosha, que é o nosso corpo de bem-aventurança. Então, assim, ó, a gente sente ele quando em qualquer situação a gente consegue ter gratidão pelas coisas, né? A gente consegue ser grato pelo momento presente. Então, nesse momento de pandemia é importante a gente lembrar, vamos ser gratos. Não tá fácil, não, mas pelo menos a gente tá crescendo em algum aspecto, né? E mesmo se a gente estiver passando por dificuldades, tem que agradecer a isso. Uhum. Aí, voltando lá no Prana Maya Kosha, como é que a gente vai alimentar esse corpo de energia? Daí eu queria que a Sirene falasse como que a Ok. gente alimenta o nosso corpo de energia. Então, como a Déia falou aí, dentro dessas cinco camadas, né, que nós habitamos, o corpo físico, aí, como é que nós vamos dar vida a esse corpo físico, essa casa em que moramos? Nós damos vida através do corpo de energia, que é o Prana Maya Kosha. Como nós vamos dar vida, como nós vamos trazer esse prana, esse corpo vital, essa energia vital, esse elan vital, energia orgânica, enfim, várias linhas. Se nós vamos para o yoga, se fala de uma forma, se a gente vai à medicina chinesa, tem outro nome, não importa. É o que dá vida ao físico. A principal fonte é pela respiração. Aí nós temos também alimentos mais vivos, com mais prana. Por exemplo, hoje tem toda essa linha, essa filosofia dos alimentos mais crus, mais naturais. Eles contêm mais prana. E aí, Uhum. naturalmente, eles têm mais vida e entram para o nosso corpo já promovendo mais vida e energia. O sol é uma fonte maravilhosa de prana, essa Isso aí. energia vital que precisamos, né? O convívio com pessoas sábias é também uma fonte de prana. Então, aquilo que me enche de vida, aquilo que me traz mais vitalidade. Nesse tempo de pandemia, é muito importante que a gente esteja muito atento em como está o nosso corpo energético. E aí, a respiração entra assim como alguma coisa muito importante a que a gente aprenda a prestar atenção. Eu lembro que há muito tempo, assim, quando eu comecei com esse trabalho lá, há 30 anos, a gente chegava nos grupos para falar sobre o yoga, sobre a respiração, e as pessoas nos questionavam, mas por que eu tenho que me ocupar em pensar na respiração? Se é alguma coisa tão natural que eu tenho desde Uhum. que inspirei pela primeira vez quando nasci, que vou carregar até a última exalação. Queridos, esse prestar atenção na respiração é como a gente adquirir um portal e entrar nesse portal para ter o domínio da nossa mente
e naturalmente, a partir do domínio da mente, ter o domínio da vida. E aí, quando nós estamos falando disso, nós estamos naturalmente adentrando nesses 5 corpos que tu estavas falando, Déia. Ou seja, Isso aí. vou dar vida ao físico, vou, a partir dessa vida, ao meu corpo físico, eu vou construir um domínio na minha mente, nas minhas emoções, e vou acessar, nesse espaço mais interno dentro de mim, um corpo de sabedoria. E com essa sabedoria, eu vou poder me permitir me sentir livre e feliz. Que é o que, na verdade, o yoga está desejando, está querendo, está promovendo. Que começa lá no estudo de Vedanta e aí depois vem, então, com tantas escolas, tantos darshanas, né? Tantas formas que vem trazendo essa filosofia, que vem trazendo esse sistema de conhecimento, que muitas vezes é tão confundido com religiões, com N outras coisas que não tem nada a ver, né? Que, na verdade, é uma tradição, é uma ciência milenar, né? E que beneficia muito. Hoje, se nós formos prestar atenção, nós vamos notar o quanto nós temos, não sei o som, tá? Tem uma coisa, não sei se você tá me ouvindo bem, daí aí? Tô ouvindo. Às vezes a tua imagem dá uma travada. Ah, tá. Mas eu tô escutando bem. Bem, então, essa questão assim da gente ter esse domínio da respiração nos promove um domínio da vida. E é um prato cheio para gerenciar o nosso estresse. No momento que a gente se dá conta de como a gente está respirando, o quanto é encantador, queridos, a gente aprender a prestar atenção nesse universo aqui. Às vezes a gente tem tanta ansiedade em conhecer o mundo lá fora, mas eu quero garantir para vocês que é muito encantador a gente conhecer esse mundo interno. Hoje mesmo eu estava assim, meditando um pouco e me dando conta do que acontece dentro do corpo quando a gente respira, né? Então, essa capacidade, e aqui eu já quero entrar um pouquinho para aqueles que não têm nenhuma consciência desse processo da respiração, de você se dar conta do trabalho que o diafragma faz, esse músculo que divide o nosso tórax do abdômen, quando a gente inspira e expande esse motor do sopro, chamado diafragma. Quando a gente traz consciência para esse ato de respirar e sente esse fole expandindo e a respiração chegando lá nas nossas entranhas, a respiração indo lá no períneo, a respiração indo lá no segundo chakra. Na verdade, o que acontece? O ar, ele vai tocar a parte baixa dos pulmões. E ao tocar a parte baixa, expande esse abdômen. Quando isso acontece, gera dentro da gente uma sensação muito grande de segurança, de estabilidade, de conexão com a terra, da sensação de efetivamente estar num seio, estar num colo, estar num apoio. Já é diferente quando a gente está ansiosa, nervosa, agitada, e a respiração se dá na parte alta dos nossos pulmões, onde ela é curta, rápida e superficial. Isso se lisa, se automatiza e se gera um hábito, e a gente se torna pessoa muito ansiosa, muito agitada, a ponto, muitas vezes, do nosso coração gerar um movimento acelerado, que daí, quando a gente vai lá para o Ayurveda, a gente vai entender aquela pessoa vata, né, que está ansiosa e agitada e extremamente sem raízes, sem chão, sem estabilidade. E a respiração dela está aqui. No momento que a gente consegue, por exemplo, numa terapia, num processo de respiração, de consciência respiratória, oferecer para ela
essa habilidade dela descer a respiração e fazer com que isso se torne na vida dela um hábito, ela vai ter avanços imensos no reequilíbrio dos seus distúrbios psicológicos, no reequilíbrio da ansiedade, da angústia, das emoções de raiva, de tristeza, que são emoções naturais, que todos nós temos e que compõem a nossa vida e compõem a nossa história. Mas uma coisa é a gente ter isso desenfreado, enlouquecido, desequilibrado. E outra coisa é a gente ter consciência disso. E a respiração é um portal que nos permite essa consciência. Ok? Quando me perguntam, tá, mas como é que é essa respiração e tal, eu digo, olha, observa um bebê respirando quando ele está dormindo. Ele levanta a barriguinha e baixa. Percebe um nenê respirando, né? Exatamente. Que E sabedoria. como é que a gente... E o yoga fala muito isso, que a gente volta, né? Porque como é que o nenê sabe disso? Claro. E o yoga te faz voltar, porque a gente sabe isso. Só que com o passar do tempo a gente vai esquecendo e vai, enfim. E aí eu digo, e como é que tu respiras quando tá braba, ansiosa? Não é assim, ó. Não sobe os ombros e desce? E é isso que a gente tem que parar. E eu sempre digo, né? Para Laura, que começou a bufar muito, ou para qualquer pessoa que está perto, ficou braba, bota a mão lá no abdômen, imagina que tem um balão e vai. Isso. Fecha os olhos e respira. Quando vê, passou. Claro, né? Um balão, a sensação de uma montanha. Então, aqui vai uma dica super legal, né? Quem não tem, quem está chegando aí, que não tem uma caminhada maior no yoga, deita, flexiona tuas pernas, junta os joelhos, afasta os pés, isso constrói em ti uma base, constrói em ti um apoio das costas. E aí você visualiza esse balão, coloca as mãos no abdômen e faz isso, o ar entrar e sair. Aí você começa com isso trabalhar esse pole chamado diafragma e trazer a consciência para essa sábia área do nosso corpo que tem tantas memórias de medo, de angústia. Sabe enquanto a gente era criança, que respirava assim tão bem, depois, à medida que a gente foi crescendo, com uma mamãe neurótica, com um papai ansioso, angustiado, que fez tudo o que de melhor ele podia para a gente não está nesse momento culpando ele de jeito nenhum, a gente está lembrando que tantos nãos que a gente recebeu foi encurtando a nossa respiração. Depois a gente foi para o mundo, foi para a escola, foi para a vida, e esse encurtamento se intensificou e gerou um hábito. E esse hábito hoje precisa ser reeducado, redimensionado. Para quê? Para que eu adquira novamente o domínio da minha vida e me dê conta que, independente da situação externa, eu posso sim me sentir livre e feliz. Eu posso sim acordar de manhã e agradecer por essa casa magnífica. Agora nós estamos falando, então, desse músculo principal, o diafragma, né? Nós temos no nosso corpo 3 diafragmas. Na verdade, esse é o principal. Aí lá na pelvis a gente tem outro. Que para os alunos aí que fizeram a formação, lembra quando a gente falava nos bandas, né? Nas contrações, contrai lá a região do períneo, como se você estivesse segurando, né? O xixi, contrai. Aí contrai o abdômen, aí aqui contrai esse disco, que quando você exala, você pode ouvir o barulhinho do ar saindo nas cavidades. Então, entrar nesse universo, sabe o que é o nosso corpo? É uma conquista sem igual. Se dá conta que a inspiração... Vê como esse Deus foi tão perfeito ao nos construir desse jeito. Criou esses 2 buracos aqui, onde entra o ar, e tem uns pelinhos que vai preparar esse ar gelado, aquecendo, filtrando. Aí tem uma camada um pouquinho mais densa de muco aí dentro, que é para dar uma filtrada, para que as poeiras, as sujeiras de fora, os vírus, as bactérias, não entrem de imediatamente, né?
E aí isso sabiamente vai percorrendo esses dutos até chegar nos pulmões. E ali nos pulmões, isso vai entrando e vai através da respiração que circula no nosso sangue, que é uma outra respiração, uma é a respiração pulmonar, outra é essa respiração que circula e que vai lá na pontinha da nossa célula, lá dentro, né? Onde a gente sabe que cada célula é uma unidade, e dentro dessas células contém um universo, aonde a ciência fala no espaço vazio, e nós no yoga temos esse grande entendimento de que esse espaço não é vazio, mas ele é preenchido com prana, com energia vital. Então, talvez a nossa missão maior seja trazer a consciência para levar esse prana para esses espaços. E com isso, promover no nosso corpo e na nossa vida mais vitalidade, mais saúde, mais força, mais potência para estarmos mais felizes, saudáveis, hábeis, a estar na vida. E não ver a vida como uma luta com tantas confusões e problemas. Verdade. Então, E a gente tem os pranayamas, né? Que são o prana é a energia vital. Sim. E pranayama significa a expansão do prana, né? Exatamente. E a gente tem pranayama que serve para tudo. A gente tem pranayama para acordar, se está com muito sono. Tem pranayama para acalmar a mente, tem pranayama para dormir, tem pranayama se está com frio, tem pranayama para esquentar o corpo, para refrescar o corpo, para tudo. Para preparar a mente para a meditação. Para preparar a mente para a meditação, para tudo. Então, é uma arma muito poderosa. Só a gente tem que sentar e fazer. Olha, eu estava me dando conta... Tudo que... Olha que lindo, né? Entra o ar, vai... A gente faz isso tão automaticamente. Sim, não para pensar. Mas e no momento que tu para e começa a perceber isso, tu começa a dar muito mais valor àquele ar que entra. Aí tu percebe como fica com os pulmões cheios. Exala, percebe como tu fica sem ar nos pulmões. Começa a dar valor a essas pequenas coisinhas. Isso para o yoga é fundamental, queridos. Veja bem, quando você está com os pulmões cheios e você fica prestando atenção nisso, os pensamentos não podem vir. Quando você está com os pulmões vazios, é um momento assim precioso, onde a tua mente, esse espaço sábio da tua mente, acessa o que pode ter de melhor, ou seja, a experiência da unidade, a consciência de que esse Deus, essa luz maior, que em tudo permeia, está também aí dentro. E isso te permite relaxar, te permite estar em paz, te permite tudo bem. Não, eu sou meio torto, sou meio neurótico, sou meio isso, mas tá tudo bem, não tem problema nenhum. Isso é a minha humanidade, ok? E tem aqui dentro de mim algo que já está pronto, que está perfeito, que está ótimo. E aí, por isso, eu me sinto feliz, eu me sinto livre, eu me sinto perfeita. Eu não tenho que consertar nada. Chega de pensar em consertar, ok? Desfruta da vida. Relaxa na vida. Porque esse conserto, naturalmente, ele vem, ele pula aqui dentro, sabe? Entenda que as soluções dos problemas que você acha que tem não estão fora de você. Estão todas dentro de você. Basta que você aprenda a acessá-las. E tudo é muito simples. Tudo é muito, muito, muito simples. Hoje ainda eu estava vendo um estudo onde sobre o uso da lota, né, dessa ferramenta, que outro dia até tu estava falando, sobre como usar ela para limpar as cavidades nasais. E aí, então, eles estavam falando que isso que hoje as pessoas estão usando, nos Estados Unidos, se gastou muito, e continua se gastando, a cultura ocidental continua gastando muito isso com soros, com remédios, com medicamentos,
para limpar as cavidades nasais. E o yoga limpa isso de um jeito muito simples, muito barato, ou seja, é água morna com sal. Se tu limpar isso aqui, tu higieniza tuas cavidades para que o ar já entre e fique melhor aqui dentro. E isso tu vai trazer mais saúde, mais alegria, mais bem-estar, porque pensa, quando a gente vai trabalhando de um jeito um pouco mais profundo sobre os nossos órgãos, nós vamos entender. Pulmões doentes, pulmões bloqueados, tem também um forte grau de tristeza aí dentro, sabe? Então, por exemplo, uma pessoa asmática é uma pessoa que a respiração dela está completamente encurtada, e aí vem também essa questão. Quais são os músculos principais que precisam ser trabalhados, então, na respiração? Diafragma, aí todos esses músculos relacionados a eles aqui. Esses músculos aqui superiores, eles não devem ser usados nessa respiração. É alguma coisa muito suavemente. Agora, quando eu estou ansiosa, estou agitada, eu esqueço que eu tenho diafragma, e aí eu só uso isso aqui. E aí eu vou me sentir um trapo, eu vou me sentir muito cansada, eu vou me sentir muito exaurida, eu vou me sentir muito estressada, porque eu estou usando inadequadamente as ferramentas que Deus me deu, o corpo que eu tenho. Então, e isso assim, é uma agora descoberta magnífica. Agora que tu pegasse o Lota ali, eu me lembrei. Sempre a gente tem que ter alguém como a Sirene para puxar as orelhas da gente, né? Eu já conhecia o Lota e tal, só que eu não estava muito convencida ainda. Não, eu digo, isso aí é bobagem, eu não vou usar e tal. Daí me deu sinusite, lembra? Lembro. E aí, daí na hora que veio o diagnóstico, daí fiz radiografia, tomografia e coisa lá da cabeça, puro ranho, puro muco aqui. Daí, na hora, eu me lembrei da Sirene e do Lota, né? E digo, ai meu Deus, eu vou ter que usar essa coisa. Daí eu liguei para ela, lembra? Daí eu disse, Sirene, ó, assim, 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 ela, mas tu já sabia disso? Tu sabe o que tem que fazer? Só que aí eu ainda não, né? Só que daí eu, como pita louca que sou, comecei a fazer 3 vezes por dia aquilo. E eu botava a cabeça para trás, gente, não é para trás. Porque daí eu infeccionei, inclusive, meus ouvidos, lembra? Não, foi um tendel aquela vez. Claro, daí eu me afogava, aí eu chorava, porque saía água por tudo que era buraco. Olha, foi um... Daí a Sirene, não, vem cá que eu vou te ensinar a usar direito. Comecei a usar... Daí aquilo foi. Aí me deu uma... Isso passou, acho que uns 4 meses. Todos os dias eu ia lá, água morna com sal aqui e aqui. Aprendi a usar, não me dava mais aquela sensação de afogamento e tal. E aí depois de uns 4 meses me deu uma crise de enxaqueca muito grande. E eu parei no hospital e daí eles me baixaram e aí eu fui... E daí fizeram outra tomografia. Não tinha mais nada. Não tinha mais nada. Tava limpo. Aí eu peguei a primeira, peguei a segunda, eu digo, isso aí funciona mesmo. Aí agora eu me convenci. Porque quando a gente tem sinusite, não há antibiótico que chegue aqui, né? Tanto que para curar sinusite, toma antibiótico quantos dias? No mínimo 15, 20 dias. E ainda assim, quando baixa a cabeça, aquilo... lateja um horror, né? E sem pensar no que agora o antibiótico fez no teu intestino, né? Sem considerar daí o antibiótico. arruma uma coisa e estraga outra, né? Esse que é o grande detalhe, que é uma questão de autoamor, gente. É uma questão de autocuidado. Então, assim, esse hábito de prestar atenção na tua respiração, que é o tema do nosso papo hoje, a gente quer assim que fique realmente um convite amoroso. A partir de hoje, se você ainda não tem esse hábito, quando você deitar para dormir, você flexiona as tuas pernas e trabalhe muito com isso. Você pode visualizar no teu abdômen como se fosse uma montanha. Quando você inspira, você formou uma montanha e aproveita. E aí, na região da lombar, você já constrói um túnel nessa lombar. Isso. Aí, quando você exala, você
transforma a montanha numa planície e desfaz o túnel. Quando você inspira, novamente uma montanha se formou e a construção de um túnel. Aí você afasta um pouco os seus joelhos para trazer mais consciência para a área da pelvis. E você vai perceber esse fluxo, esse movimento, o que é muito importante para trazer consciência para essa região, que é uma região de prazer e que está muitas vezes bloqueada pelas tensões, pelos medos, pelas neuroses que nós carregamos na vida. Então, começa a observar quando vai dormir, quando acorda pela manhã, sempre que você puder praticar. Fora isso, você tem que aprender, antes de fazer qualquer pranayama, aprender a sentar, pode ser numa cadeira, mantém tua coluna ereta, e aí traz essa consciência, põe as mãos na cintura e sente o ar entrando e as tuas mãos sendo expulsas. Sente o ar saindo e visualiza para você uma cintura de bailarina. E começa a trabalhar com essa ideia. E com isso você vai construindo uma volta, uma reeducação para esse teu diafragma, que é o principal músculo da respiração. Se você ativar bem o teu diafragma, os teus receberão o oxigênio lá no mais embaixo, na parte mais embaixo deles, que é onde tem aquele cacho de uva, sabe? Que vai ir lá para o sangue, onde o oxigênio vai descer, vai ir para o sangue, oxigenando todo o teu corpo, e aí volta com gás carbônico para sair na exalação. E assim, essa dança sábia do corpo vai acontecendo. Então, trabalhe com amor isso. Para que você tenha consciência, veja também, traz as mãos no abdômen, você pode trazer as mãos no seu abdômen, nessa região aqui mais em cima. Na lateral das mamas aqui. Isso. Na lateral das mamas, para você sentir essa parte média dos pulmões. E aqui preste atenção no ar que entra e sai. E quando você faz isso, você está fortalecendo a região das costelas, toda essa área. Aí você pode trazer as mãos aqui no alto das costas para perceber quando a respiração está alta. E é aqui que você fica muito mais ansioso. É aqui que você está muito mais estressado. Então é só para te se dar conta. E que muitas vezes, e que o asmático está respirando aí. Normalmente a pessoa mais doente dos pulmões está respirando aí. Porque o ar Só não está tendo o direito de adentrar e visitar lá nos alvéolos, ok? Então, toma consciência disso. E é como se o teu abdômen, o teu tórax fosse um vaso. E você inspira e preenche o vaso, como se você estivesse colocando uma água nesse pote, nesse vaso. Nota que quando você pega um vaso e abre uma torneira, coloca água, a água toca onde primeiro? Lá no fundo. Preenche o fundo, preenche a parte média e daí preenche a parte alta. Sinta isso, segure no nível do seu conforto, que vai depender de cada um. Quem está mais habituado vai conseguir mais tempo. Quem está menos habituado, respeita o teu limite, mas não deixe de trabalhar. Não deixe de avançar. Não deixe de se pesquisar. Aí, quando você vai exalar, o que vai acontecer? É como se você fosse tirar a água do vaso. Vai sair primeiro o que está no alto, depois o que está no médio, até o fundinho. Quando sai lá no fundinho, você tem que sentir a mão no baixo abdômen. Um pouco. Você tem que sentir a contração lá no teu períneo. Você tem que sentir como se você tivesse uma faixa bem nessa região lá embaixo, lá antes do teu umbigo, como se você tivesse uma cinta que segurasse essa área. Isso é um exercício para que depois da tua velhice você não fique com problemas, dificuldades nos esfíncteres. E sem falar, queridos, em toda essa massagem que acontece a nível do intestino e todos os órgãos. Porque quando você faz esse processo da respiração com consciência, você está massageando os teus órgãos aí dentro. Por isso que a gente Sirene, diz... Desculpa te interromper, termina aí. Não, só é por isso que a gente diz assim, quando
quando um kapha, quando a gente entra na asa do Ayurveda, No né, para Ayurveda. compreender essa casa nossa, que é o nosso corpo, Uhum. um kapha que é preguiçoso, ele é acomodado na vida, o maior e o melhor remédio para ele é o pranayama. Ele tem que aprender a prestar Uhum. atenção na respiração e respirar e criar nessa respiração uma ação para a sua vida, para o seu corpo, para a sua autodescoberta. É muito importante para os Uhum. kaphas, para os vatas, muito, muito, muito. Pode falar. Tu falaste da massagem nos intestinos e na região do abdômen e tal. O Hermógenes diz que quando tu tem essa respiração abdominal, ele dizia que tu previne a visceroptose. Olha que nome Sim, bonito, né? sim, aquele Aí tu vai ver, barrigão, né? vai ver o que que é a visceroptose. É aquela pancinha de égua que geralmente os homens têm e tal. E que daí o que que acontece? Até vou me levantar. O que que Ah, acontece? Tu fica assim, ó, tá? Porque baixa aqui e daí fica aquela coisa aqui. É ou não é? aquela Né? melancia. A melancia. A A melancia. melancia, Aí, gente, uma melancia. aham. Aí eu li no livro, li várias e várias vezes, porque aquilo ali me chamou muito a atenção. Sim, Quando a gente respira e leva o ar lá para baixo, o diafragma, ele coloca os órgãos no lugar, sim, né? Colocando os órgãos no lugar, não vai ter lugar para gordura se infiltrar entre os órgãos. E isso é a tal da visceroptose. é. Aí e daí outra coisa bem interessante, sabe o que que é? A mulherada tem mania de sugar e não respirar direito para não ter barriga. Cara, se a gente respirar com o abdômen, que a gente não vai ter barriga, Não, e daí né? assim, ó, claro, aí é uma consequência, querida. Depois que você traz toda essa consciência do movimento desse fólio diafragma e essa expansão na barriga, Claro. aí tu vai usar essa cinta que eu falei, que é essa contração. Que é Então, lá uma embaixo. coisa, É, exato. Aí você vai fazer isso essa aí. respiração completa, como eu estou falando, mas com o abdômen contraído, segurando O, um pouco o teu o, abdômen. Com o isso, baixo abdômen tem que ficar. Isso aí. preso, né? Tanto que tem um exercício que a gente trabalha bastante no yoga, que é você imaginar um zíper desde o osso púbico até o umbigo e fecha esse Até o zíper. Quer umbigo. dizer, cola Uhum. isso ali até o umbigo, segura, né? E a partir dali, daí você constrói essa expansão no teu corpo. Tá? Então, aí você Isso vai aí. trazer. Só que para que isso aconteça, eu preciso antes ter essa consciência do abdômen. Por quê? Porque é como uma base, assim, ó. Imagina uma pirâmide. A respiração tem muito isso, tem alguns autores que colocam isso, eu acho super valioso. Na respiração, você tem que ampliar a base embaixo. Ou seja, inspira e leva a inspiração lá na base. Amplia essa base. Porque se essa base ficar para cima aqui, ó, se você respirar aqui, você vai ter muita Uhum. ansiedade, você não vai ter base na tua vida, no teu corpo, sabe? Qualquer problema vai ser um problemão. Qualquer Aham. ansiedade vai ser o fim do mundo para você, sabe? Então, gerenciar a tua vida é como cavar um buraco com um garfo. Imagina, cavar um buraco com um garfo, como é que fica? É difícil, né? Então, gerenciar a É vida, difícil. quando você não aprende esse jeito de respirar, é mais ou menos assim. Essa é uma metáfora interessante para a gente se dar conta, né? É, sim. Importante. Ó, eu tô vendo aqui o pessoal, Sirene. Ah, tô fazendo tudo errado. Que Azar? bom A gente não sabe, ninguém nasce sabendo, sim. né? Aham, aham. Alguém falando A assim, gente não bora sabe respirar. mesmo. Isso. Ninguém sabe O respirar. A gente desaprende a respirar, né? O importante é a gente estar sempre aprendendo, queridos. Isso é o que vale a pena, sabe? Na nossa vida. Está sempre aprendendo, gente. Vamos lá. E de E novo, e o de novo. e um e de novo, e de novo, e de novo. E tem que, ai, mas eu não tenho tempo. Hum, Vai ter tempo para quê então? uhum. Se a gente não ter tempo para olhar para a tua respiração e ver como é que é o teu funcionamento, tu vai ter tempo para quê? Não vai ter tempo para nada mais, Esse aprender né? a olhar para dentro te traz muitas vantagens na vida, gente. Te traz muitas vantagens na vida. Então, se dê conta, se dê esse tempo.
você só vai ter ganhos na tua vida com isso. Como a gente estava falando, a questão do abdômen, nós também, isso nós só estamos falando em benefícios físicos, tu vê que nós nem estamos pensando em toda a questão emocional lá, que é imensa e mental, né? Mas aqui, ó, no físico, quando você inspira e expande o diafragma, você está naturalmente massageando o teu coração. Porque o coração, ele está ligado ao diafragma a um suave músculo. E essa massagem nesse suave músculo massageia também o nosso motor da vida que nos mantém vivos, o nosso coração. Então, se dê conta de todos os benefícios que a respiração promove. Tá? Ó, a Liana Campos escreveu ali, ó, se perceber, respira e não pira. Mas claro, gente. Porque quando você respira, você gera uma distância. Por exemplo, alguém falou alguma coisa e você se assustou ou se sentiu agredido. Se você respirar antes de reagir, a tua ação vai ser com certeza muito mais sábia, muito mais presente, muito mais consciente. E falando, não nos benefícios físicos, mas no nosso funcionamento, tá? Faz parte da nossa vida a gente julgar, né? Os outros. Daí, assim, ó, vamos dar um exemplo. Ah, fulana lá tá choramingando, chorando as pitangas porque aconteceu isso com ela. Aí tu vai dizer assim, ó, ah, mas ela tinha que fazer tal e tal coisa. Tu sabe a resposta. Teoricamente, tu acha que tu sabe a resposta, né? Por quê? Porque tu tá de fora da situação. Sempre que tu tá de fora da situação, tu acha a resposta para o problema dos outros, tá? Quando tu estás com um problema, com uma bomba, com um abacaxi na mão, com uma batata quente, que tu não sabe resolver. Pelo menos comigo é assim, quando a coisa tá feia, eu sento, quando eu não ligo pra Sirene chorando as pitangas antes, tá? Mas respira, o que pra mim acontece? Eu ativo o meu observador interno e eu saio da situação, tá? Quando eu saio da situação, eu vejo a resposta. Eu vejo o que eu tenho que fazer. Fica claro. Fica claro. Então, a resposta está dentro de mim. Então, como eu tenho a resposta para a situação dos outros, muitas vezes, porque eu estou vendo de fora, e para mim está tudo bem, tem que acontecer comigo também isso. Então, eu olho, eu desfoco o negócio, desfoco do problema quando eu respiro. Agora, quando eu não respiro, quando a louca toma conta, aí eu ligo para a Sirene, choro as pitangas dela, me pega nas orelhas e tá tudo certo. Daí ela lembra, respira, daí eu lembro. Aí eu penso assim, daí ela só me diz, respira, ó. E eu digo sim, eu ainda ligo para ela e pergunto ela, eu sei o que fazer. Mas como eu disse lá no início, às vezes a gente merece uns puxões de orelha, né? Por isso que a Sirene tá aí. Faz parte da nossa vida. Para nos ajudar. Né? Mas a vida é um constante aprender, né? Eu também Com certeza. dessa aprendizagem constantemente. Preciso sim, a gente precisa entrar aí dentro e acessar esse universo. Muitas vezes, quando a gente não faz isso, a gente fica quebrando a cabeça. Sem necessidade. Não, olha, é complicada a coisa. O ramo é bom, mas é complicado, né? Não, mas vale a pena, sim. Vamos lá. Vale a pena. E para quem nunca fez Sirene, porque eu tô vendo aqui, ó, tem uma galera que nunca fez nada. Mostra orelhas, Andréia. Aqui, minhas orelhas. Eu tô com fone, porque eu tenho medo que... Alguém que tá querendo ver o teu brinco. Meu brinco, ó. Meu brinquinho. Ó. Tá. Eu tô vendo aqui que tem um monte de gente que não tá ligada nos pranayamas, que não sabe. Tá. A Lu Locatelli, a Rúbia.
tá? Quem nunca fez a Ariana, que nunca respiração, fez yoga. pode começar com alguma coisa muito, 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 muito simples. Que é assim, ó. Inspira pelas narinas e solta o ar pela boca. Quando você inspira pelas narinas, imagina como se você estivesse sentindo o perfume de uma flor. Quando você exala pela boca, faz um bico com os lábios e imagina como se você estivesse apagando uma vela. Aí você vai notar como é que está a tua respiração. O quão curta ela está, o quão longa ela pode estar. À medida que você vai construindo esse domínio do ar entrar pelas narinas e sair pela boca, apagando a vela, você começa a imaginar tremer a chama da vela, sem apagar. Isso aí. Então, você vai construindo uma exalação mais lenta e mais suave. Não precisa te dizer que, enquanto você está fazendo isso, você tem que ativar dentro de você o teu sentir. Então, inspira, sente o que acontece aí dentro. Exala e sente o que acontece aí dentro. Começa a associar isso com a ideia da expansão no abdômen, da exalação, de fazer o balão ser inflado, o balão ser esvaziado, ou a montanha surgir e surgir o vale na exalação. Isso. Então, isso vai trazendo uma consciência corporal. A Sirene não gosta disso. Então, tenta encontrar um professor de yoga aí onde você mora, no teu, e vai para uma aula de yoga, porque a melhor coisa, Patanjali foi muito sábio quando ele organizou esse sistema de conhecimento chamado Raja Yoga, viu? Porque ele traz Yama, Niyama, daí vem o Asana, que é quando você chegar numa escola de yoga, a primeira coisa que o professor vai te oferecer. Ou seja, são alongamentos, são torções, são antiflexões, retroflexões, movimentos com o teu corpo, aonde normalmente esse professor vai sugerir que você, ao fazer um movimento, preste atenção na respiração. E você vai começar a se dar conta que quanto mais você alonga o teu corpo, daqui a pouco, naturalmente, a respiração está também sendo alongada. Isso aí. Você começa, à medida que constrói uma consciência de como o teu corpo se move nos exercícios, que nós chamamos no Yoga Asana, vai trazendo digamos, uma simbiose, uma sincronicidade com a forma de respirar. Tanto que não precisa nem o professor estar lembrando a você como você respira, você vai naturalmente numa altura da aula, você já vai estar respirando de um jeito mais alongado. Quando você sai dessa aula, você vai dizer normalmente assim, me senti mais relaxado. E isso é uma grande conquista. E é isso que nós precisamos ir trabalhando. Aí, porque nós temos que entender que o principal, a chave mestra do processo do yoga é o que nós estamos conversando hoje. Ou seja, é esse pranayama, é a respiração. Lembra que a gente falou? Ela junta o corpo físico, Ana Maya Kosha, com a nossa mente, com o nosso espírito, com essa parte mais sutil que nós temos. Então, esse pranayama é o portal que une esses dois mundos. E quando eu chego nesse mundo mais sutil, eu começo a me dar conta de que as doenças, os desequilíbrios, eles fazem exatamente esse caminho. Ou seja, antes dele somatizar no físico, ele já chegou lá. Ele habitou na louca, ele habitou nas emoções, ele começou a gerar hábitos que daí encurtou a respiração, que o prana não está fluindo, e numa região onde não tem prana, começa a não ter vida. E aí começa a bloquear a vida nesse lugar. E aí, se bloqueou a energia vital nesse lugar, a doença começou a chegar. A doença começou a chegar. Então, queridos, nesse tempo de pandemia, que a doença está aí solta, é um tempo, efetivamente, da gente ficar em casa e da gente potencializar muito essa energia vital, potencializar muito essa força para os nossos pulmões. Tu vê
que são os órgãos mais afetados aí, se a gente é pego por esse corona. Então, quanto mais a gente puder fortalecer esse caminho, mais hábeis nós nos tornaremos a passar por isso melhor. Sirene, como eu tô vendo aqui que tem muita gente nova, fala um pouquinho da louca. Quem é a louca? Que a gente sempre fala, louca, louca, mas quem é essa louca que habita aqui? Essa louca, né? Aqui Essa em louca... tudo, né? Quem é a louca? Exatamente. Essa louca é alguém que a gente um dia inventou de dar esse nome, sabe? Porque caracteriza muito esse funcionamento neurótico. A louca é o nosso funcionamento neurótico, né? A louca é aquilo que a gente precisou ir construindo na nossa vida desde muito cedo, porque enquanto bebês, enquanto criança, tudo que nós precisávamos era ser amado por papai e mamãe. E cada pai, cada mãe dá amor do seu jeito. E aí, para que a gente tivesse esse amor, muitas vezes a gente construiu mecanismos de vitimização, de ser heroína, de ser isso, de ser aquilo. E aí depois a gente cresceu e veio para o mundo. Só que aquela criança, que hoje é a nossa criança interior, ficou ali em desequilíbrio. E hoje eu posso estar com 60 anos e posso estar querendo chamar atenção pela minha vitimização. Se lá, para eu poder ter o amor de mamãe, eu precisei me tornar vítima. Então, isso é o que nós chamamos de louca. E todo o nosso grande trabalho, e a gente se dá conta, assim, para a filosofia que a gente vá, para o sistema de conhecimento que a gente esteja, o quanto cuidar dessa criança é o ponto-chave da nossa vida. É o coração, é o amor, é uma capacidade da gente se tornar adulta e amorosa da nossa criança interior e se responsabilizar com ela, ou seja, ser uma mãe e ser um pai para essa criança, fazer ela crescer, fazer ela se tornar adulta, feliz e livre. E o pranayama, os pranayamas ajudam a controlar. Não é que a gente tem que se livrar dela, né? A gente vai não consegue se livrar dela. A gente tem que acolher, acolhe, entende essa louca para daí dar um paratiqueto nela. Dizer, tá, tu não vai mandar em mim, quem manda em ti sou eu. Não precisa nem ficar inimiga dela, né? A gente pode acolher ela. Não. Porque daí a gente olha para esse outro lado. Por que eu tô carente? Por que eu preciso chamar atenção desse jeito? Por que o meu ego tem que estar desse tamanho? Que necessidade é essa? Se lá, enquanto criança, enquanto eu fui me desenvolvendo, eu tinha que ter um ego imenso para papai ficar feliz comigo, né? Então eu treinei a isso. E aí hoje eu às vezes fico batendo a cara na vida, porque o meu chefe não faz o que papai fazia quando eu me exibia lá, quando eu me sentia o tal. E aí eu me sinto degolado, sabe? Como é que fica isso? Papai não tá me tratando. Como é ruim! Como é então, ruim! Essa é a louca. Né? Essa é a louca. É o ego. E esse ego, eu quero dizer ainda para vocês, eu não sei como é que tá o tempo, a ideia, tu que vê. Esse Falta ego é o nosso... 8 minutos. É o nosso maior inimigo, tá? Se tu pensa que tu tem um inimigo na vida, tenha certeza que o teu ego é o maior. Então, tratar dele, cuidar dele, gerenciar ele, compreender isso, certo? Para que você realmente esteja feliz e livre, né? E olha só, quem diria que no meio de uma pandemia, né, a gente ia estar discutindo isso com um pessoal pela internet, eu num canto, tu num outro canto, olha só, quem diria, né? Não é para agradecer isso? Muito, é uma grande oportunidade, gente. Eu estou muito feliz, porque eu, assim, estou me alfabetizando nessa coisa, sabe? Já estou com as minhas aulas online, tão maravilhosas as aulas pelo aplicativo Zoom, né? Uma beleza. Já estou montando alguns cursos também que eu quero dar online, que eu estou achando assim que vai ser uma fatia maravilhosa. Então, é uma coisa boa que a gente tem que aprender a transformar crises em oportunidades, problemas em projetos. Querido, sempre com humildade. Eu começo de novo, numa boa, sabe?
Ah, se eu errei, me desculpe, vamos andar, vamos... Entende? Isso é um caminho que tem que estar aberto aqui dentro. Tem que estar aberto. Por isso que a gente tem que estar muito mais no coração do que aqui. Porque a possibilidade da louca estar aqui é maior. Porque aqui tem as defesas. Tem as defesas. Aham. E aqui não. Aqui eu senti. Bom, tudo bem, né? Então, respira, relaxa e seja feliz, né? Acho que a coisa passa Respira e muito. não pira. Respira e não pira, como foi dito aí, né? Tá, É gente? isso aí, É, que tá? bom. Tem um grupo bem bom aí, né, gente? Olha só. Agora Vamos vamos fazer felizes. assim, ó. Eu vou só desativar os comentários um pouquinho, Ah. tá? Pra gente ficar bem bonitas as duas, pro Ah, pessoal fazer um print da tela pra ah, divulgar nossas lives. Porque é afinal verdade. agora nós vamos virar famosas, Olha que bom, né? Aham, ó, tá? Então, tá. ó, quem quiser fazer o print é agora. Tchau! A minha ficou bem Faça bom, aí. depois eu vou te Faça aí, mandar, então. Sirene. Tá bom. Tá? Eu Tchau, quero gente. agradecer imensamente todo mundo que tá aí. Vamos começar a dar tchau agora que tem o tempinho. Lu Aham. Locatelli, Cláudio Perim entrou, mas já tá terminando, Cláudio. Ô, Ah, Perim. aham. Pati Antunes, Salete, a Djanira, a Fabi, olha aí, a Liana. Aham. Ah, Quem mais? olha quanta gente legal, a Marlene. Aham. Vai Carmine falando aí. Malman, Gabi Balken, a Rúbia, minha aluna, Rúbia. Viu? Saiu de Santa Rosa, agora é minha aluna em Porto Belo. Ó, Viu? que legal. É isso aí. O Quem mundo dá mais voltas. aqui? Casa Treter, a Karine. Ah, muita gente boa. Tem gente aqui que eu não... A Karime Bernardi, mas tem gente que eu não conheço, que tu deve conhecer. Tá bom, Liana nome. Coelho. A Aliana, amiga da Vanessa. Aham, minha amiguinha lá do Rio. Uhum. Ar... Arlete Rigon. Oh, legal. Minha co-sogra, Arlete Rigon. Mãe do Ah, Dudu. co-sogra. O Uhum. que é co-sogra? Co-sogra Que é uma... é a sogra da minha filha, né? Nós duas Ah, somos chama sogras. co-sogra. É. Viu? Ó, vivendo e aprendendo. Eu não sabia desse Sim, sim, termo sim, aí. sim, 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 querida da Arlete, que bom. Uhum. Então, ó, tá quase acabando o nosso tempo, Tá, então agradeço a tá? todos que estão aí, um grande beijo. E a semana que vem a gente vai continuar, vamos fazer alguma coisa, talvez sobre a Ayurveda. Vamos ver o que que a gente vai pensar, né, Deia? Ah, nós vamos pensar Ok, numa coisa bem boa, bem tá? interessante para nós continuar Beijo, o papo. Beijo beijo, grande, gratidão. Sirene, beijão, tá? beijo. Fica bem aí. Fique Muito bem, obrigada. se cuide. Tchau, Tchau. tchau. Até mais. Namastê. Namastê. Até.